Oi, turma, vamos continuar então falando desse contexto inicial, né, do surgimento do nazismo na Alemanha, tá? Então, como eu falei para vocês, a Alemanha vive uma situação caótica, né, no sentido então econômico, no sentido político, já que a República de Weimar não era respeitada por ninguém, digamos assim, tá? E no sentido econômico, claro, né, a situação é muito complicada no sentido econômico, moral e político, certo? É uma crise generalizada, digamos assim, o que é um caldo perfeito para que o fascismo se produza, tá? Infelizmente, mas vamos lá. Então, falei para vocês sobre a questão então, da formação de grupos paramilitares. Quem são esses grupos paramilitares? Basicamente, são esses soldados que, de alguma forma, enfim, né, foram jogados na sociedade, não tem como se inserir, basicamente, que, enfim, tinham toda aquela questão do orgulho da guerra e pá, gostaram de matar, né, e queriam dar continuidade a esse processo, né, e como eu disse para vocês, passavam a constituir um discurso de uma culpabilização, né, por um boicote, afinal de contas a Alemanha só perdeu a guerra porque, sei lá, os judeus entregaram, porque os comunistas entregaram, ou sei lá o que, tá? Então, o que, enfim, né, é um delírio completo, como grande parte, né, dos discursos fascistas, delírios, tá? Mas esse é uma coisa, digamos assim, muito mais simples de tu aceitar do que os outros elementos que fazem com que tu possa compreender melhor a situação, né, no sentido de por que a derrota, né, então é mais fácil tu culpar o outro, tirar de ti, do que qualquer outra coisa. Bom, então, entre esses grupos, né, paramilitares se destaca as chamadas SA, tá, que são as tropas de assalto, tá, tem um nome alemão impronunciável, tá, mas vocês procurem depois, enfim. Tá, então as SA, na verdade, pessoas, elas surgem antes, né, do Partido Nazista, de fato. As SA, elas são, então, esses grupos que se reuniam, tá, para linchar, para matar, para destruir jornais, né, considerados de esquerda, né, para matar pessoas que são consideradas, então, de esquerda ou de oposição, líderes sindicais, né, para descer o cacete né, em tudo que eles consideravam de esquerda, digamos assim, tá? Esses grupos são chamados de camisas pardas, tá? Porque eles usavam uma roupa assim, meio tipo, meio parda, meio bege, assim, tá? Bom, então basicamente eles eram financiados. Depois eles vão, exatamente por um alinhamento ideológico, digamos assim, eles vão se aproximar exatamente do Partido Nazista quando esse partido surge, tá? Então as SA, elas vão ser, então, esses grupos paramilitares, são chamados então de tropas de assalto, tá? Em alemão quer dizer isso, tá? Tropas de assalto, basicamente, tá? Bom, então, elas vão ser utilizadas pelo Partido Nazista, tá? O nome do Partido Nazista, então, é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele surge em 19, não foi o Hitler que fundou, tá? Mas ele vai entrar no partido e logo vai se destacar pela questão, como eu falei para vocês, do discurso virulento, de um, sei lá, um certo carisma que as pessoas consideravam que ele tinha, enfim, tá? Mas não foi ele que fundou. O Partido Nazista, então, ele é fundado em 19, tá? Então, é um ponto bem importante a gente compreender algumas coisas. Então, o nome do partido, né, que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele é, digamos assim, esse nome, né, ele é muito utilizado para aqueles que, de alguma forma, não estão bem informados ou, enfim, né, distorcem a compreensão, colocando que, então, era um partido de esquerda. Não, pessoas, tá? Ele não era um partido de esquerda. Então, isso é um ponto bem importante. Ah, mas tem socialista ali. Pessoas, o partido, a pessoa que fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, certamente nunca leu Marx, tá? Então ele não fazia a menor ideia. O socialista que tá ali não é o socialista do Marx, tá? O socialista que tá ali é uma ideia de sociedade, tá? De sociedade alemã. Inclusive, né, quando o Hitler se referia, ou quando os nazistas de modo geral se referiam à esquerda, eles não falam só socialistas, eles falam mais comunistas, tá? Ou marxistas. Então, o socialista que está ali não é de socialismo do Marx, tá? Certamente Hitler nunca leu Marx, tá? Nem um nazista, suponho eu, que tenha lido alguma coisa, muito menos Marx, tá? Então, o socialista que está ali está falando de sociedade. Então, a ideia deles era, inclusive, que Marx teria se apropriado de forma indevida, né? Até porque é uma contradição muito grande aqui. Vocês conseguem ver? Nacional socialista. Não dá. Por quê? Porque o socialismo ele é internacionalista, né? Ele vê operários do mundo univos, não operários da Alemanha univos, tá? Então, é uma contradição, então não é, tá? Então, isso
que fique muito claro para vocês, tá? Não tem nada de socialismo do Marx aqui, muito antes pelo contrário, como eu disse para vocês, eles vão crescer, eles vão ser financiados exatamente por combater tudo aquilo que for considerado de esquerda, que na verdade é uma gama muito ampla, né? Porque é uma coisa difícil de tu definir. Então, basicamente, tá, o discurso fascista, de um modo geral, como eu falei para vocês, ele é totalmente binário. É os que estão comigo, os que não estão comigo são inimigos, ponto, tá? Então, enfim, isso aí é bem amplo, tá? Então, basicamente, isso é um ponto importante. Então, o Partido Nazista, ele surge, né, num contexto, então, de um discurso de extrema direita, tá? Isso fique muito claro, pelo amor do Senhor, tá? Ele é racista, então desde o começo ele falando de uma raça superior, né, da perspectiva da raça ariana, que seria uma raça inventada, não existe raça ariana, tá? Mas enfim, seria, então, que faria com que os alemães fossem superiores, né? É autoritário e é antissemita. Então, Hitler, na verdade, não inventou o antissemitismo, tá? O antissemitismo, ele compõe a história europeia e a história mundial. Tudo bem? Ele, claro, vai ter um discurso antissemita extremamente virulento, tá? Mas ele não inventou, tá? Então isso já estava posto na sociedade alemã, tá? Ele só vai levar a cabo de uma forma, né, utilizando aquele racionalismo técnico, digamos assim, né, na perspectiva da solução final, que a gente vai falar em outro momento. Mas o fato é que isso já estava presente. Dentro do Partido Nazista, então, né, o Hitler vai aderir ao Partido Nazista, vai fazer parte, vai começar a se destacar, né, nos seus comícios, ele vai começar, então, a fazer uma série de discursos e cada vez mais vai cooptar pessoas que se alinham a esse discurso, que pensam como ele, né, que ele não era o único. A gente também tem que pensar que o Partido Nazista, até pessoas, às vezes a gente coloca muito na figura do Hitler. Ela é uma figura central, com certeza, indiscutível, tá, pessoas? Mas ele só foi o que foi porque grande parte das pessoas também eram, né? Então ele só catalisou aquele ódio, aquele racismo, aquela, né? Aquilo que já estava presente, tá? Então eu sugiro inclusive para vocês, né? Tem muita coisa sobre esse tema, né? A gente sabe que tem um zilhão de filmes, documentários, um zilhão. Mas um filme que realmente é muito impactante é um filme recente, que acho que tem na Netflix, ou tinha até um tempo atrás, que é Ele Está de Volta. Isso aí fica muito claro isso que eu tô colocando para vocês, tá? Então, Hitler só teve a expressão que teve porque as pessoas eram como ele, tá? E, infelizmente, muitas ainda são como ele. Mas vamos lá. Então, basicamente, o Partido Nazista cooptava tudo isso, e o Hitler, então, se destaca nesse processo. Então, cada vez mais... Quem é o Hitler, né, em primeiro lugar? Hitler, então, era um soldado, né, que lutou na Primeira Guerra Mundial, que recebeu, inclusive, né, uma medalha de coragem, enfim, porque ele fazia, né, muitas vezes ele levava mensagens, né, entre os grupos. Ele era um cara frustrado, né, ele queria ter sido pintor, não rolou, né, e ele, enfim, ele era um soldado e ele foi um cara que, tipo, não aceitou o fato da derrota, né, uma coisa que pra ele foi isso, foi um entreguismo, né, alguém entregou, boicotou, sei lá o quê, tá. Então ele vai criar todo um imaginário aí distorcido, enfim, uma série de situações, e que vai, então, né, aderir rapidamente à perspectiva do Partido Nazista e vai ganhando peso, e ganhando funções, e ganhando cargos lá dentro, tá? Até se tornar a liderança que vai se tornar, tudo bem? Bom, pouco a pouco, como eu falei para vocês, o Partido Nazista vai tendo mais e mais adesões, e em um determinado momento, em 23, eles acham que estão fortes o suficiente para dar um golpe, né, enfim, no poder político, e é o chamado, então, golpe, ou putsch, né, da cervejaria, que ocorre em Munique, né, numa cervejaria em Munique, mas isso é frustrado, né, eles ainda não tinham apoio suficiente, né, suponho, e o Hitler, então, acaba sendo preso, mas a sua prisão vai ser uma prisão bastante breve, inclusive por toda a pressão, né, e lá na prisão, então, ele vai escrever um livro, né, sua obra, né, que é chamado Mein Kampf, né, que é a minha luta, e lá está tudo. Tá tudo claríssimo, né? Claro, na medida do possível, porque provavelmente, né, tem muita coisa ali que não faz tanto sentido, mas ele deixou muito claro as ideias dele, ele deixou muito claro o que ele ia fazer e ele cumpriu, né? Então as pessoas, e foi um livro que foi muito vendido, foi um livro que depois também foi muito imposto, lógico, né? Mas ele foi muito vendido, muitas pessoas leram, então não há surpresas ali, tá? Dificilmente o fascista engana alguém. O fascista não engana ninguém. Ele fala muito claro. E ele tem adesão. Este é o problema. Esta é a grande questão. Tá? Tudo bem? Tá. Então, basicamente, tá? A gente tem, então, a escrita desse livro, né? Que vai se tornar, entre aspas, um best-seller, tá? E
O Hitler fica 6 meses, se não me engano, na prisão, depois ele é libertado. E a gente vai ter pouco a pouco, então, como eu falei, o maior número de adesões ao partido nazista e à fala do Hitler, né? Enfim, quanto mais crise econômica a gente tiver, tá? Então a situação vai piorar bastante a partir de 29, a gente vai ver no próximo vídeo, vamos conversar um pouquinho. Vocês vão ver que a situação vai tornar mais caótica e, exatamente, né, com a piora da situação da sociedade, né, econômica, política, etc., ela coincide, não por acaso, né, com a ascensão do partido nazista, certo? Então, a gente vai dar continuidade a esse tema no próximo vídeo. Até lá!